Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time especial eleições na TV e YouTube desta segunda-feira, 19 de setembro. Hoje no Arena Eleições, destaque para a viagem do presidente Jair Bolsonaro. Para o velório da Rainha Elizabeth, o PT já entrou no Tribunal Superior Eleitoral para que as imagens da passagem de Bolsonaro em Londres não sejam usadas na campanha eleitoral. Vamos falar também do apoio de ex-presidenciáveis ao candidato Lula do PT. Entre eles, o ex-ministro da Economia, Henrique Meirelles. O objetivo é atrair eleitores usando o voto útil para tentar decidir a eleição no primeiro turno. Hoje tem nova pesquisa IPEC na corrida presidencial e a gente discute com os nossos analistas possíveis mudanças no cenário eleitoral. Destacamos também mais uma redução de preço do diesel para as distribuidoras e como essa medida da Petrobras afeta a reta final das eleições a favor do governo. Ao vivo da Inglaterra, Márcio Gomes traz todos os detalhes do funeral da Rainha Elizabeth II. Márcio, bem-vindo. Oi, Roberta, boa noite a todos que nos acompanham aqui no CNN Prime Time. Londres sediou hoje talvez a mais importante cerimônia que o mundo já assistiu. A despedida da Rainha Elizabeth II foi cercada de emoção pelo público que acompanhou o cortejo pelas ruas da capital britânica, pelo príncipe Charles, que se emocionou na missa na abadia de Westminster, também pela visão dos pequenos príncipes George e Charlotte no cortejo, na procissão, no adeus à monarca e principalmente a emoção do público de Windsor, que se despediu nos jardins reais de uma vizinha. A Rainha Elizabeth II considerava esta região seu lar. Vamos trazer todos os detalhes desta despedida monarca e a ascensão do novo rei Charles III dentro dessa edição do CNN Prime Time. Roberta. Márcio Gomes volta já já. É notícia ao vivo, análise objetiva para você não perder nada da corrida eleitoral a menos de 2 semanas do primeiro turno, aqui no Horário Nobre da Informação. Eu sou Roberta Russo e este é o CNN Prime Time especial Eleições. Começamos essa edição do Arena Eleições. Primeiro, vou dar boa noite para os nossos analistas. Temos Raquel Landim, Yuri Pita, Caio Junqueira, Renato Meirelles, diretor do Instituto Locomotiva. Gente, estou a primeira vez aqui com vocês, então me ajudem. Muito bem-vindos, obrigada. Roberta. Vamos começar então já com as notícias. O presidente Jair Bolsonaro deixou hoje a capital do Reino Unido com destino a Nova York. Em Londres, Bolsonaro participou da solenidade de despedida da Rainha Elizabeth II, mas também fez discursos em tom eleitoral a apoiadores que foram ao encontro do presidente na frente da Embaixada do Brasil. Veículos da imprensa europeia abordaram o tom político das falas públicas de Bolsonaro no Reino Unido. E adversários do presidente na corrida pelo Palácio do Planalto aqui no Brasil moveram ações nesta segunda-feira contra a campanha de Bolsonaro, tentando impedir o uso eleitoral da viagem presidencial ao Reino Unido. Primeiro tema para a gente conversar, porque depois de dizer que se trata de um momento de pesar para o Reino Unido, Bolsonaro falou a apoiadores sobre pontos da campanha eleitoral e afirmou que vai sair vitorioso no primeiro turno da eleição. Bolsonaro citou uma visita que fez ao interior de Pernambuco, disse que sua aceitação é excepcional e que não tem como não vencer no primeiro turno. Bolsonaro também divulgou nas redes sociais um vídeo gravado em um posto de combustíveis na Inglaterra, em que compara o preço da gasolina britânica com o valor aqui no Brasil. Vamos conversar com os nossos analistas? A gente vê o Bolsonaro agora ou o primeiro passo para os nossos analistas? Vamos ouvir então primeiro o presidente Jair Bolsonaro. Você acha que vem aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder. Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o resto do mundo. Eu vim aqui fazer política. Se eu não viesse, eu estaria sendo política. Não. Presidente, falando sobre a recepção de ontem, falou com o rei? Bom, Yuri Pita, começo com você, porque a discussão hoje em relação a esse assunto, se Bolsonaro usou o enterro da Rainha Elizabeth para fazer política ou não, se é crime eleitoral, foi aumentando ao longo desta segunda-feira, inclusive com ação movida pelo Partido dos Trabalhadores e outros partidos também. A questão é se ele não pode usar essas imagens. Isso funciona de alguma forma? Porque a imagem está feita aí. A cobertura vai ser feita e essas imagens pelas redes sociais se espalham, né, Roberta? Boa noite e bem-vinda. Obrigada. Antes de tudo. Boa noite para Caio,
Raquel, Meirelles e quem está com a gente aqui. Acho que vale 2 pontos nessa questão, e aí dá para a gente fazer um paralelo com o que aconteceu ontem e hoje em Londres e com o que está para acontecer em Nova York na Assembleia Geral da ONU. E aí vou inverter uma ordem aqui. Uma coisa é usar o discurso da Assembleia Geral da ONU para fazer aí, encaminhar questões domésticas. Bolsonaro não vai ser o primeiro a fazer isso. Dilma Rousseff, em 2014, candidata à reeleição, falou bastante do legado da sua gestão, das suas ações de governo, naquela que foi a disputa mais acirrada até hoje de um presidente candidato à reeleição aqui no Brasil. Fernando Henrique Cardoso e Lula tiveram situações mais confortáveis para se reelegerem. Dilma foi a que teve a situação mais difícil, tirando a atual, em que o presidente é o segundo colocado nas pesquisas. Voltando a Londres, que essas imagens vão circular, a exemplo do que o 7 de setembro circulou, proibidas ou permitidas na campanha eleitoral, sem a menor dúvida que vão. São convenientes para a estratégia política do presidente? Aí eu tenho algumas dúvidas. Porque falar com seus apoiadores, pregar para convertidos, o presidente fez isso no dia 7 de setembro, ali foi importante para mostrar que a campanha dele não estava num momento de fraqueza, precisava demonstrar força. Agora, num evento como um funeral histórico da segunda monarca mais longeva da história da humanidade, ela é a mais longeva do Reino Unido, mas à exceção de Luís XIV, ninguém reinou por mais tempo do que a Rainha Elizabeth II. A gente está falando do Rei Sol da França, do absolutismo francês. Ou seja, é nesse nível de comparação que a gente está falando o que foi o funeral de hoje em Londres. E usar esse evento para fazer esse tipo de discurso, deixar transparecer para a comunidade internacional que havia, sim, uma preocupação eleitoral e aquelas situações de mal-estar, inclusive com um súdito britânico pedindo respeito para sua monarca, tenho muitas dúvidas se isso vai ajudar Yuri, Bolsonaro ou não. Tem um ponto que eu acho chave. Aí a gente está, Roberto, com pesquisas de forma contínua até o dia 2 de outubro. E o que a gente viu sobre a repercussão desse tema? De que aconteceram 2 fenômenos que são ruins para a imagem do presidente, em especial para a imagem que ele tem com o eleitor neném, aquele eleitor que está em dúvida ou está constrangido em votar no presidente da República. A primeira questão é que ficou claro aí que ele não falou sobre as relações do Brasil com a Grã-Bretanha, sobre a importância que a rainha teve em diferentes momentos da história da humanidade. Isso pega mal para esse público e soa como um desrespeito ao luto. Só que esse fenômeno, num contexto pós-pandemia, traz um efeito ainda maior, Roberta. Faz com que as pessoas comecem a lembrar de que também não houve respeito pelo luto das famílias dos 700 mil mortos que ocorreram aqui na pandemia. Eu estou falando isso porque se eu fosse oposição ao governo, da campanha de oposição ao governo, eu nem falaria para tirar as imagens da televisão. Eu ia falar, usa lá, pode usar a imagem da televisão, porque o efeito fora dos convertidos é muito pouco eficiente. É claro que a oposição está fazendo isso para poder questionar lá na frente, mas na prática pegou mal para o eleitor nem essas ações que o presidente da República fez em Londres. Importante esse ponto que você tocou, Renato, além do presidente Jair Bolsonaro ter dito em Londres que deve ganhar a eleição em primeiro turno, o que as pesquisas não estão dizendo. Voltaremos a esse tempo. Eu sou, como presidente do Instituto de Pesquisa, eu tenho um problema com essa referência do Datapovo, né? É a mesma coisa do que você perguntar no meio da torcida do Corinthians qual é o melhor time de futebol do mundo, ou quem eles acreditam que irão ganhar o campeonato. E, obviamente, não é o Corinthians que vai ganhar. Não faz essa pergunta o campeonato nacional. Que aqui Roberto. Eu já vou passar para a Raquel falar da gasolina, queria comentar com a Raquel a comparação. Negocinho rapidinho. Tá. Você quer dar oi pro Felipe primeiro? Ver que ele chegou ali conosco. Ia dar boa noite pro Felipe Moura Brasil. Dá a sua amarrada e eu coloco ele na roda. Só dar uma pontuada rapidinho, porque eu conversei mais cedo com o professor Marcelo Vaik, que é um importante especialista em direito eleitoral. A visita do presidente Bolsonaro ao Reino Unido ela é totalmente legítima. Dificilmente a campanha do Lula ou de outros candidatos vão conseguir derrubar as imagens dele no funeral
como vão conseguir derrubar o discurso dele na ONU. É um espaço de mídia que ele tem por ser presidente da República, isso é um problema da reeleição. Agora, ele chegar ali na varanda da embaixada e usar um espaço público para fazer um discurso, que foi claramente um discurso de campanha, aí não pode, pela lei eleitoral, ele está usando um espaço público para se promover como candidato. Ali, ele desrespeitou a legislação. Um espaço público brasileiro, né? Por ser patrimônio do Estado brasileiro. Um espaço do Estado brasileiro. Isso. É que a lei faz uma referência específica ao bem público. Público no sentido de todos nós, que é o caso da embaixada. Felipe Moura Brasil, bem-vindo aqui com a gente hoje no Prime Especial Eleições. Estou estreando por aqui também. Qual imagem que Jair Bolsonaro deixa ao mundo depois dessa visita e dessas falas também que a gente acompanhou em Londres durante o enterro da Rainha Elizabeth? Boa noite, Roberta. Vou fingir que eu estou aqui há anos para te dar as boas-vindas também. Boa noite a todos. De fato, existe esse contraste que já foi explorado pelo Lula. Acabei de ver um discurso dele justamente tocando nesse ponto. Em relação ao comportamento de Jair Bolsonaro, mostrando seu descaso em relação à preservação da vida humana no Brasil ao longo da pandemia, com aquelas frases, e daí, eu não sou coveiro. De uma delas ele se disse arrependido recentemente, mas foi às vésperas da eleição, quer dizer, mais de 2 anos depois daquela ocasião. Então ele teve muitas oportunidades antes de aquele comportamento ser interessante para ele eleitoralmente, o que gera uma descrença na sua sinceridade. E aí ele vai para um funeral no exterior, como a Raquel falou, é absolutamente legítimo, mas como o Renato também colocou, faz a gente lembrar do comportamento que ele teve quando brasileiros estavam morrendo. Foram mais de 600 mil vidas perdidas no Brasil. E que ele chegue lá e ainda faça campanha política, seja no posto de gasolina, mostrando preços, omitindo diversos elementos, a diferença de renda, de salário mínimo entre os países, de autossuficiência em petróleo, etc. E ainda faça aquele discurso na sacada para os apoiadores, e os apoiadores se comportem dessas maneiras que a gente está vendo aí em diversos vídeos repercutindo, hostilizando jornalistas, desrespeitando o luto oficial naquele país, sendo cobrados por um cidadão britânico. Tudo isso só atrapalha uma repercussão que poderia ser positiva para ele, porque essa comitiva bolsonarista, quando faz essas missões internacionais, busca o que é muitas vezes ironizado e criticado como diploma selfie, né? É a diplomacia para se fazer fotos com outras lideranças, para postar nas redes sociais, para mostrar que existe um prestígio, sem necessariamente, claro, haver um estofo de conhecimento sobre aquelas tradições. Mas todas essas fotos com diversas lideranças dão um certo poder. E eles buscam isso. Por isso que Jair Bolsonaro tenta levar sempre os filhos que, para as suas eleições, como deputado, como senador, estão muito interessados sempre em ter essas imagens. Mas é isso, a repercussão positiva dessas imagens pode ser só para convertidos, só para dentro da bolha. Ele precisa se comportar, ter compostura, ele precisa disseminar mensagens que atinjam o restante do eleitorado. E o restante do eleitorado recebe, geralmente, essas informações de uma excursão aloprada. E isso pega mal, evidentemente. Bom, aliás, hoje, em frente à embaixada onde Bolsonaro estava hospedado, foi registrada uma confusão entre apoiadores, um opositor do presidente, além de um inglês, que o Yuri comentou agora há pouco, que passava pelo local. Em um primeiro momento, o opositor de Bolsonaro começa a gritar "mito é Jesus", em tom de crítica ao presidente. Depois disso, ele é hostilizado pelos apoiadores de Bolsonaro, que estão ali no local. Vamos ver. Mito é Jesus! Mito é Jesus! Mito é Jesus! Mito é Jesus! Vai amanhã! Vai para os seus filhos! Vai para Cuba, Venezuela! Vai para Cuba, Venezuela! Depois da confusão ter começado, um inglês que estava passando pela região pediu respeito aos apoiadores de Bolsonaro por ser o dia do funeral da rainha e também bateu boca com as pessoas que estavam em frente ao local. This is the day of the Queen's funeral! Show some respect! What are you doing here? Go there. No, this is England. Shut up, who you respect? Very wrong. This is liars. You very liars. Politics Caio Junqueira, está quietinho hoje. Quer arrematar? Primeiro falar um pouco sobre a repercussão da ida de Bolsonaro a Londres, depois eu puxo da gasolina com a Raquel? Vamos lá, Roberta. Boa noite a todos. Bem-vinda você.
É uma oportunidade super perdida, o presidente Jair Bolsonaro, porque tinha de tudo, assim, pelo menos para sinalizar para os eleitores de centro, para furar a bolha bolsonarista, uma viagem protocolar, se tivesse se postado ali, não feito um comício ali na embaixada, essas cenas horrorosas, né? Bate-boca com inglês. Ele foi para um velório, né? Não foi um evento completamente distinto o da ONU. Se ele tivesse, não tivesse ocorrido essas imagens, eu penso que a grande estratégia do Bolsonaro nessa viagem foi ocupar mídia, ocupar espaço, estar perto de chefes de Estado e fazer essa disputa de espaço midiático mesmo. Se ele tivesse tido uma agenda hoje protocolar de presidente da República em Brasília, muito provavelmente não teria tido a repercussão que tem ele lá, andando e com o rei Charles e por aí vai. Mas uma oportunidade completamente perdida, né? Você acha que é estratégia ou ele não se contém? Não, eu penso que, assim, eles têm como eles estão atrás e conhecendo essa turma, converso com eles, hoje eu conversei com um interlocutor muito próximo dele também, vamos ocupar todos os espaços possíveis. Vamos ocupar todos os palanques possíveis. Isso é legítimo de quem está tentando a reeleição, tem uma confusão do que é presidente, do que é candidato, isso é um problema do Instituto da Reeleição. Agora, ele chegou ali, e eu acredito que quando ele está ali, ele se consome, né? Tem uma imagem dele que eu vi no fim de semana, ele meio sorrindo, cumprimentando o rei, não tem isso, né? O rei que tinha perdido a mãe. Então tem umas questões ali que ficam difíceis. Eu vejo como uma oportunidade que eles idealizaram como uma ocupação de espaço. Acho que no fim das contas, se você pegar a avaliação da campanha, no fim das contas fica meio elas por elas ali. Eles não fazem assim essa crítica, poxa, foi um desastre, poxa, foi ruim. O presidente chegou lá, tinha apoiadores, ele precisava falar. Eles sempre costumam passar essa justificativa. Mas eu vejo uma oportunidade perdida, diferentemente da ONU, que na ONU vai ter um discurso, a gente vai falar disso, mas aí sim um discurso para dentro, né? Mas ali num palanque, não é uma situação de luto, né? Uma situação de velório. Fazer um apontamento rapidinho. O Bolsonaro não tem uma responsabilidade direta, né? Por exemplo, entre o inglês está discutindo com o apoiador. Mas quando ele chega ali na varanda e meio que incita as pessoas, ele complica a situação. Tem um trecho desse vídeo em que o inglês fala Mr. Bolsonaro não vai ficar feliz com o seu desrespeito. Então, você sente, né, que o próprio inglês ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo ali, né? Essa relação entre o Bolsonaro e a massa de apoiadores dele. A Mariana Janjago trouxe uma descrição da cena super rica ali de como foi esse embate, enfim, desse inglês estava voltando com os netos ali, viu aquela situação toda e de novo, e ele até depois falando, olha, vocês queriam discutir ontem, quando ele chegou, quando fez o discurso, vá lá. Mas hoje não, hoje é um feriado nacional, hoje é um dia muito... Hoje é isso, hoje é para entender, é um dia que na história não vai ter nenhum outro com essa dimensão desse porte, de uma monarca tão longeva, tão representativa do seu país, que viveu praticamente toda a história relevante do século XX. É esse o nível às vezes parece uma coisa meio piegas ou de não, para eles não exagero de liturgia, mas exato, para eles é fundamental. As pessoas estavam aguardando 20 horas eu digo na isso, fila. às vezes, se alguém está vendo a gente um simbolismo achando... enorme de tudo que se alguém vê toda essa comoção em torno da rainha, acha que é saudosismo de um tempo que não existe mais, mas não, gente, mas é uma coisa super simbólica e de contorno de nação. Eu penso que a hora que eles põem na balança o QG bolsonarista, eles avaliam que o ganho de mídia e de espaço são 6h15, a gente está 15 minutos falando disso. Estamos falando do presidente Bolsonaro há 15 minutos sobre essa ida, né? Colocando aqui que não foi positiva, mas estamos há 15 minutos falando dele. Eu penso que na avaliação deles, a exposição e o local e a relevância de ter um presidente candidato indo no velório de uma grande monarca, rainha, por aí vai, se sobrepõe ao dano eleitoral, que isso vai ficar, né? O TSE vai julgar, vai multar, vai fazer alguma coisa, e se sobrepõe também a esse constrangimento da rua acreditado a apoiadores. Acho que a hora que eles pesam isso, a viagem na leitura deles,
acaba sendo muito mais positiva que negativa. Mas você falem mal, mas falem de mim, que existe. Exato, eles trabalham muito com esse propaganda positiva ou negativa, tanto faz. Mas você acha que eles colocaram na balança a associação entre o funeral e a pandemia? Não. De forma alguma. Inclusive, o presidente 60 e a Daniela Lima hoje trouxeram que o balanço do QG da campanha é de missão cumprida, é positivo. Mesmo que o balanço da campanha não foi positivo por diferentes razões. Acho que ele voltou a falar internacionalmente de que ele irá ganhar no primeiro turno, que só acredita no Datapovo. Ele voltou a lembrar um tema que estava adormecido na campanha, nós já dissemos aqui na CNN algumas vezes, que é o luto não realizado por conta do Covid aqui. Isso na véspera da presença dele fazendo abertura nas Nações Unidas e com talvez podendo criar um efeito repelente em outros chefes de Estado que também estavam em Londres e que talvez não queiram ser associados à imagem do presidente da República. Eu acho de verdade o componente de risco, pensando no eleitor nem. Eu não estou falando do engajamento, de fato estamos ocupando, Roberta, já 17 minutos e 14 segundos desse debate. Concordo com o Caio, concordo com o que a Raquel falou na sexta-feira passada aqui, da estratégia de estar lá fora e ter a cobertura como presidente da República, mas na prática, eu acho que ele sai pior aí para o eleitor nem. Vamos falar com a Heloísa Vilela, nossa correspondente em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro já embarca para Nova York, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU, como a gente estava falando. Tradicionalmente, o discurso de abertura da Assembleia é do presidente brasileiro. E a nossa correspondente Heloísa Vilela está acompanhando essa expectativa e vai conversar com a gente ao vivo agora. Oi, Elo, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Pois é, o Brasil é sempre o primeiro país a discursar, né? Só quem fala antes é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente da Assembleia em si. Aí vem o Brasil e, em seguida, normalmente, os Estados Unidos, porque cedia a ONU aqui em Nova York. Mas esse ano não vai haver aquele encontro no corredor que volta e meia acontece entre o líder brasileiro e norte-americano, porque Joe Biden adiou o discurso dele para quarta-feira por causa da viagem para o enterro da Rainha Elizabeth II. Mas o presidente Jair Bolsonaro chega hoje à noite aqui a Nova York. Ele vai ficar num hotel aqui atrás e ele vai amanhã cedo para a ONU, faz o discurso e tem 2 reuniões bilaterais já confirmadas com a Polônia e com o Equador, algumas outras que talvez ainda sejam confirmadas, e vai embora logo depois do almoço. Agora, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, fica aqui em Nova York até o fim da semana e já tem mais de 10 reuniões agendadas com ministros de outros países. Ele, inclusive, vai se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, terá a reunião com os representantes do BRICS e de outros grupos. Então, ele vai ter uma agenda extensa diplomática, mas o presidente Jair Bolsonaro fará um discurso e logo depois do discurso, 2 bilaterais confirmadas e mais tarde, depois do almoço, volta para o Brasil por causa dos compromissos de campanha. Eu volto com você, Roberta. Obrigada, Elô, pelas suas informações. Vai se esconder da chuva que eu estou vendo que começou aí no friozinho de Nova York. Obrigada. Gente, vamos voltar a falar sobre a expectativa agora da viagem. Bolsonaro sai de Londres, vai a Nova York fazer a abertura da Assembleia Geral da ONU. Caio Junqueira, na sexta-feira, você, Uribe, adiantaram algumas informações sobre o tom desse discurso, também focado nas eleições. O que dá para a gente esperar? É um discurso muito parecido com o discurso interno, que é tentar enaltecer melhorias no campo econômico, redução da inflação, redução do desemprego, preço da gasolina e por aí vai. E tentar também fazer críticas à oposição, né? Ao PT e à esquerda brasileira. Então é o mesmo eixo, é bem interessante, né? Que é o mesmo eixo da campanha daqui, vai virar um palanque lá, a ONU também, né? E parece que também, sempre esses discursos, o Itamaraty prepara, vai para o Palácio, é assim que funciona e a gente assim, sempre cubra essa tentativa de adivinhar o que o presidente vai falar nesses discursos da ONU. Esse ano é a 4ª vez. O Itamaraty prepara, vai para o Palácio do Planalto e o presidente revisa.
Então, sempre tem na diplomacia brasileira ali um certo receio de como essa revisão acaba sendo feita por parte ali do entorno do presidente e do próprio presidente da República. Mas um ponto importante é que esse discurso ele tem sido pensado não só pela diplomacia brasileira, mas também pelo comitê de campanha. Então, vai ser um discurso muito eleitoral mesmo, de fechamento, de encerramento, de prestação de contas, quer falar de pandemia, quer falar de economia, quer bater na esquerda, que é o principal alvo. Esse deve ser o foco principal. O Felipe Moura, Brasil, mas presidente Jair Bolsonaro segue script? Eu acho que na Assembleia Geral da ONU ele segue. Acontece que ele participa da preparação desse texto antes. Ele deve chamar atenção para a melhora de alguns indicadores econômicos. Ele deve falar mal de governos passados, geralmente sem citar o nome diretamente dos envolvidos nesses discursos mais diplomáticos. A tendência é que se fale, nós mudamos, antes o Brasil enfrentou um período de corrupção, etc. Fica uma coisa meio indireta associada aos governos do PT, associada ao atual rival dele. Acho improvável que ele cite diretamente o nome, seria um pouco mais ousado. Vai colocar a culpa, evidentemente, de todos os problemas que ele teve na pandemia, na guerra do Putin na Ucrânia, e mostrando que o Brasil atravessou isso melhor do que outros países, muito embora a economia do Brasil tenha crescido abaixo aí da média global, como estão apontando alguns estudos nesse campo. Mas ele vai fazer um discurso para dentro, para o eleitorado brasileiro, disfarçado de discurso diplomático. E pode ser que esses incidentes na viagem dele ao Reino Unido sejam acoplados ali também de alguma forma ao discurso. Ele pode dizer que, apesar de a imprensa persegui-lo ou muitas vezes criticá-lo além da conta, etc., que ele não defende a regulação da mídia, que é isso que o Lula defende, né? Pelo menos com essas palavras, e o Bolsonaro interpreta como algo muito mais grave. Então, eu acredito que vai haver uma série de alfinetadas em relação ao seu adversário imediato e também uma série de pinceladas sobre o lado positivo que ele enxerga na gestão dele, colocando a culpa sempre nos outros. Nessa apuração do Gustavo Uribe, gente, ele também diz que Bolsonaro vai falar que precisa livrar o Brasil do comunismo, né? Como se a gente vivesse algum tipo de comunismo por aqui, ou já tivéssemos vivido na história. O que é mais importante que dá para a gente esperar, Raquel? Roberto, eu acho que ele só não vai pedir voto, mas vai ser ele vai transformar a ONU num palanque eleitoral. E verdade seja dita, não é inédito. A maioria dos presidentes usa esse espaço como um espaço para falar com o seu público interno. Eles não usam esse espaço para falar com os entes internacionais. E Bolsonaro, dessa vez, você vê que ele está numa correria gigantesca, né? Ele tem 2 encontros bilaterais, a Elô falou. Então, o objetivo é explorar aquele holofote, explorar o espaço de mídia, porque, como é usual, todo mundo deve transmitir. É um espaço que nenhum concorrente dele na campanha vai ter e voltar para o Brasil para continuar fazendo campanha. Eu acho que tem uma questão aí que é a credibilidade que a abertura da Assembleia Geral da ONU dá. Ele pode tentar usar aquele palanque, aquela imagem para referendar que existe uma dúvida sobre urnas eletrônicas, para referendar uma série de opiniões, para dar credibilidade a essas opiniões que muitas vezes não dão na cobertura tradicional de um processo eleitoral. Na mesma estratégia que ele utilizou na crítica ao PT agora, quando usou uma série de matérias de jornal para falar que era verdade as denúncias de corrupção que foram feitas contra o PT. Para mim, mais importante do que o discurso em si será a reação, não só que a imprensa nacional dará a isso, mas principalmente a imprensa internacional. Acho que essa reação poderá ser usada pela campanha do Partido dos Trabalhadores. Você tem algum sinal, Caio, de que ele vai atacar urnas eletrônicas? Porque ele não fez isso nem no 7 de setembro, que era o público. A última vez que ele atacou a urna foi na reunião com os embaixadores. Ele está segurando muito isso. Mas o ataque à urna se dá de várias formas, né? Se dá quando ele fala eleições limpas, o ataque à urna se dá quando ele fala que irá ganhar no primeiro turno, a não ser que o TSE faça alguma coisa. Então vamos entender a lógica do ataque às urnas, a lógica da credibilidade do pleito, e isso ele fez ontem.
né? Mas é diferente o tom que ele adotava até a reunião dos embaixadores. Não, claramente é diferente. Completamente diferente. Mas a reunião dos embaixadores, Caio, foi focado na urna eletrônica. Sim. Mas ele não parou de atacar a credibilidade, é esse o contexto que eu quis dizer, a credibilidade do pleito. Mas é que eu não acho que ele vai repetir o tom que ele usou com os embaixadores. Não, nem de perto. Que seria o mesmo público, vamos nem de colocar perto, assim, porque senão vários países iriam ter que reagir diretamente agora, porque foi um desastre. A mensagem que foi por meio dos embaixadores seria o ambiente local. E suscitaria com que várias embaixadas voltassem a soltar aquelas notas reconhecendo o valor da nota. O que está claro é se ele irá ou não irá usar a tribuna para questionar o pleito. E isso ele tem feito cotidianamente. Isso que eu ia lembrar, Renato, depois da reunião com embaixadores, gerando várias reações internacionais fortes, inclusive dos Estados Unidos. Apoiando o nosso sistema aqui eleitoral. Mais de uma, Deixa eu passar para o Felipe Moura Brasil arredondar a expectativa para esse discurso. Ele deve tocar na questão da segurança das nossas urnas, Felipe? Olha, a campanha dele não quer que ele toque nesse assunto da maneira aloprada como ele já tocou várias vezes. E o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido dele, o PL, e que passou 11 meses na cadeia porque teve envolvimento com o Mensalão, ele está cuidando da produção desse texto também. Então eu imagino que haja muita gente ali tentando puxar a orelha do Bolsonaro para que ele não seja muito agressivo nesse sentido. Eu acredito que ele vai dar algum jeito de falar do apoio que ele vem recebendo dos brasileiros nas ruas, de alguma maneira assim, mais sutil, isso pode estar colocado no texto, embora o Bolsonaro espontaneamente não seja sutil, mas é que esse texto precisa ter uma certa capa, um certo invólucro ali, uma certa aparência de um pronunciamento diplomático, por mais que ele esteja falando com o público interno aqui no Brasil. Então, ele tem dito, né, ele deu uma declaração grave, né, na TV, inclusive, falando que se ele não tiver 60% de resultado na urna, há algo de anormal no Tribunal Superior Eleitoral, que é uma declaração que incita ao tumulto no processo eleitoral. Ele não vinha nesse tom, mas volta e meia ele volta a esse tom. Na ONU é um discurso mais preparado, acho difícil ele improvisar em cima disso. Mas certamente ele vai exaltar a mobilização em massa que ele teve de alguma maneira indireta. Vamos seguir acompanhando também como é que deve ser a repercussão dos outros países. Dá para a gente falar mais um pouquinho ou vamos para o intervalo? Intervalo. A seguir, vamos continuar debatendo aqui no Arena Eleições a expectativa para a mais nova pesquisa IPEC para a presidência da República. A expectativa pela divulgação dessa pesquisa mais tarde, hein? E ainda, Lula reúne 8 ex-presidenciáveis, entre eles aliados e opositores históricos, para tentar atrair o voto útil na reta final de campanha. CNN Prime Time especial Eleições, volta já já. Estamos de volta com o CNN Prime Time desta segunda-feira, especial Eleições. Seguimos aqui com o nosso time de analistas, agora falando sobre o ex-presidente, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta demonstrar o peso da candidatura para atrair voto útil. Hoje, o candidato do PT se reuniu com outros 8 ex-presidenciáveis. Nos bastidores, a campanha quer atrair ainda mais adversários de outras eleições, agora para o apoio no primeiro turno. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter em São Paulo, Matias Brotero. Oi, Matias, boa noite. Tudo bem, Roberta? Uma ótima noite a você, a todos vocês que nos acompanham na CNN. Roberta, essa foto tão almejada pela coordenação de campanha do ex-presidente Lula já foi, inclusive, logo publicada nas redes sociais de Lula, ao lado desses 8 ex-presidenciáveis. Eu destaco ali a presença de Luciana Genro, a ex-deputada federal que foi filiada ao PT, deixou o partido, foi uma das fundadoras do PSOL e disputou as eleições já em 2014 com o ex-presidente Lula. Apesar de a campanha de Lula dizer que não mantém contato com siglas que já tenham candidatos ali, que tenham candidatos à presidência, também marcaram presença no encontro. O ex-presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles, do União Brasil, partido de Soraya Tronic, presidenciável em 2022, e também o ex-senador e ex-ministro de Lula, Cristóvão Buarque, do Cidadania, partido que está federado ao PSDB de Simone Tebet. De acordo com o que apurou a repórter Tainá Falcão, a campanha de Lula continua a busca por outros nomes para apoiar a chapa dele, para levar ainda no primeiro turno. Eles estão apostando no que é chamado de voto útil. E ali, como o ex-deputado Eduardo Jorge, do PV, que já disputou o Planalto com o petista, e o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Durante o evento, Lula disse, inclusive, que as portas seguem abertas, então eles estão buscando mais apoio para tentar, com o voto útil, levar no primeiro turno as eleições deste ano. A campanha de Lula aposta neste tipo de encontro, então, como o próprio Lula sinalizou, isso pode acontecer de novo, outros eventuais encontros, trazendo, por exemplo, Eduardo Jorge, como eu mencionei na apuração de Tainá Falcão. Além disso, a coordenação da campanha pretende ter uma chapa ampla para ajudar a ilustrar Lula como que vem sendo chamado de candidato pela democracia, essa amplitude levando aí outros candidatos, mesmo aqueles candidatos a eleições anteriores, mesmo aqueles que façam parte da composição de alguma chapa atual. Volto com vocês. Perfeito, Matias. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. Até mais. Volto com os nossos analistas, porque, Yuri, a gente teve hoje um registro de uma foto que vai de Boulos a Meirelles. Nesses 8 ex-presidenciáveis que o PT reuniu, é uma foto simbólica que traz o apoio. Daqui a pouquinho eu queria que o Renato falasse sobre como o eleitor faz a leitura desse tipo de gesto, mas houve toda uma articulação ali para conseguir trazer esses nomes, né? Inclusive de Henrique Meirelles, que foi feita diretamente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. É isso, para não perder a chance, né, de falar quem chamou o Meirelles foi Geraldo Alckmin, que foi adversário de Meirelles na campanha de 2018. Ele que ligou para o ex-presidente do Banco Central no sábado e falou dessa iniciativa para que ele estivesse presente, e Meirelles justificou ali pelo trabalho do qual ele fez parte durante os 8 anos em que ele foi presidente do Banco Central. Inclusive, na sua postagem nas redes sociais, falou disso, que na época do governo do ex-presidente Lula, a inflação ficou dentro da meta nos 8 anos, na média. Falou de ganhos de emprego na área ali da Raquel Landim, que vai saber explicar muito melhor do que eu. Mas acho que é importante, tem 2 aspectos. Primeiro, essa questão de... há um esforço desde o início da pré-campanha de juntar ex-ministros de Lula que de alguma forma romperam com o PT. A mais simbólica delas talvez seja a Marina Silva, que semana passada teve um evento só para ela, digamos assim. Mas também Cristóvão Buarque hoje é um gesto importante, embora ele próprio já vinha dando essas sinalizações. E aí a reação, a contra-reação, só para fazer também um contraponto. Não é o único candidato da atual corrida que tem apoio de outros ex-candidatos a presidente. E isso tem sido dito em resposta a um dos alvos do voto útil, que é a campanha da senadora Simone Tebet. Ela também tem candidatos de outras eleições a presidente que estão declarando apoio a ela. Bolsonaro também, o Collor. Tem, exato. O Caio Junqueira falou com o Serra, por exemplo, José Serra, que é um apoio importante que tem na campanha da Simone Tebet. Mas o simbolismo que tem hoje dessa volta daqueles que em algum momento tiveram rusgas com o PT ou estão em outros campos ou têm divergências, basta lembrar que Henrique Meirelles estava no governo Michel Temer, foi o idealizador do teto de gastos e, segundo ele me disse hoje, olha, não houve nenhum tipo de animosidade pelo fato de estar lá presente, sempre sabendo que o PT ainda vê com maus olhos o que foi o governo do Michel Temer e a própria campanha do impeachment. Deixa eu só falar uma coisa importante, que é a informação, essa reunião foi antecipada pelo Caio na última sexta-feira, só fazendo essa correção que eu não falei aqui. Pode completar, Meirelles. Não, vamos lá. A última vez que eu vi o Guilherme Boulos e o Henrique Meirelles juntos foi no dia 1º de setembro de 2018, vulgo o meu casamento, que os dois estavam. Os dois estavam no meu casamento. Foi a última vez que eu vi os dois juntos. Então, a questão simbólica está na tentativa do ex-presidente Lula de mostrar um amplo apoio, de ele se posicionar como candidato que seria o candidato da terceira via. Tem todos os apoios que a Simone reúne, mas pensa que o Henrique Meirelles concorreu pelo MDB
na última eleição. Da Simone, exato. Né, o PMDB da Simone, e agora antecipou um apoio que ele falou que daria só no segundo turno e que também o presidente Bolsonaro conta com o apoio de um ex-presidente da República, que é Fernando Collor de Mello, senador por Alagoas, que sofreu o impeachment, inclusive. Então, em 1992, o que nós estamos falando aqui? Essa é uma tentativa também de ter um fogo de encontro com a agenda internacional do presidente da República. Só para entender como ocupar esse espaço aqui e também correndo o risco das ausências de outros ex-candidatos à presidência que não tiveram efetivamente nesse efeito. Mas, sem dúvida nenhuma, o saldo é positivo para a campanha do ex-presidente Lula. Roberta, peso de Henrique Meirelles nessa mesa, Raquel? Então, Roberta, quando veio o anúncio, muita gente se espantou. E para mim não causa espanto, na verdade, porque bem, né? O Henrique Meirelles sempre teve uma relação muito amistosa e muito boa com o ex-presidente Lula, né? Ele foi presidente do Banco Central durante todo o mandato de Lula, tinha muita autonomia para atuar. Lula sempre garantiu isso para ele, embora muitas vezes ele tivesse visões opostas. O grande problema dele sempre foi com a Dilma. Inclusive, quando a Dilma começou o mandato, teve uma gestão das pessoas ligadas ao Lula para levar o Meirelles para o governo. Isso não foi bem sucedido. Hoje, mais cedo, liguei para ele, conversei longamente com ele e ele justifica o apoio pelo que o Yuri falou. Olha, eu estou focado em resultados, eu acho que o governo Lula teve bons resultados, até foi o governo do qual ele fez parte, e ele faz essa distinção que o Lula gosta de fazer e que muita gente critica, que é entre o governo Lula e o governo Dilma, sendo que uma coisa, eu pessoalmente acho que não dá muito para separar da outra, porque as raízes do que aconteceu no governo Dilma estão ali, principalmente no final do governo Lula. Mas ele faz essa distinção, diz que os indicadores do governo Lula de crescimento econômico, superávit primário, emprego, são todos muito bons e que ele mantém todas as críticas dele ao governo Dilma. A chegada do Meirelles tem esse impacto, junto com a chegada de todos os outros, Alckmin, Marina, de tentar fazer esse grande arco de alianças e trazer o Lula para o centro. Eu acho que vai consolidando essa imagem, né? Não é um game changer. Eu acho que, assim, muita gente começou a se questionar, será que Meirelles vai de novo para o governo? Não vai? Mas a gente já enxergou algumas vozes no mercado financeiro que estavam muito críticas, falando, opa... Chamaram o Meirelles. Chamaram o Meirelles, ótimo sinal. Então, assim, eu acho que tem essa sinalização também para o mercado de um Lula indo para o centro. Indo para uma agenda talvez mais fiscalmente responsável. Agora, não é um game changer, porque isso só vai acontecer quando ele anuncia, ele for vencedor, quando ele anunciar o ministro da Economia e quando a gente souber qual vai ser a política fiscal. Agora, tem um aspecto também que é importante ficar claro, né? Henrique Meirelles não foi chamado para falar de política econômica nesse grupo que está desenhando o programa de governo. Embora tenha uma expectativa de mercado. Isso que eu até queria te ouvir um pouco disso, assim, o quanto o mercado compra esse tipo de coisa como, olha, não, tem um encaminhamento de fato, vai ter uma gestão fiscal assim ou assado, mais responsável, etc, etc. Porque para a gente da política é muito simbólico do ponto de vista político e só. Então, o mercado lê esses simbolismos da política, Yuri. Porque no momento em que ele anunciou o Alckmin, depois trouxe a Marina, que, né, é assessorada por Eduardo Gianetti, defendeu um programa bastante liberal quando foi candidato e teve chances de vencer. E aí coloca ao seu lado o Meirelles, são sinais, do ponto de vista do mercado, positivos. Lula podia estar se cercando de outras pessoas. Gente, posso só contar a história dessa fração da sexta? Rapidinho. Mas não significa ainda para o mercado um compromisso concreto, porque o Lula ainda não o fez. Exato. Vamos lá. Por favor. Sexta-feira tinha um zum que a campanha do Lula estava procurando os ex-candidatos a presidente da República, né? Daí o que eu fiz? Fui tentar primeiro confirmar com a campanha do PT, e estava muito difícil essa confirmação porque era um assunto tratado a 7 chaves. Daí o que a gente faz numa hora dessa? A gente começa a procurar um por um dos ex-candidatos a presidente. Claro que tem uma dedução ali de quem que não seria nunca procurado, por exemplo, Álvaro Dias, né? Que é um adversário histórico do petismo, mas aí começou a bater um pouco as informações, né? E a gente começou a ter confirmação em off de parte
de alguns desses que estariam lá e que hoje, de fato, estavam. O que mais me chamou a atenção na sexta-feira, e é a minha leitura dessa imagem. Essa imagem eu acho que vale pelo Meirelles. O Fernando Nakagawa, inclusive, disse que o real hoje se fortaleceu quase 2% e o mercado está lendo como um efeito Meirelles. O apoio de Meirelles a Lula é encarado como um sinal de que a política econômica de um eventual governo PT poderá ser mais responsável que o imaginado. Mas, quando teve a confirmação do encontro ontem, né, teve a confirmação quando saiu a agenda do Lula, você viu que eles confirmaram na véspera, porque eles ficaram até o último instante tentando ampliar o leque. Se a gente pegar a exceção do Meirelles, todos, em maior ou menor grau, são ex-petistas, né? É uma imagem forte, uma imagem bacana, tem uma força política a imagem, mas isso na sexta-feira a gente conseguiu né? Eu conversei com o Eduardo Jorge, quando eu perguntei, Eduardo Jorge, candidato em 2014, né? Lula te ligou? Ele deu risada, falou, Lula nunca mais me ligou. Quando eu perguntei para o Serra falou, vou te mandar um vídeo. E mandou um vídeo que até circulou, depois o Serra pôs no Twitter dele, com o Serra criticando, falando, o PT tá doido para que eu entre e manifeste apoio, mas o PT, ele fez até uma crítica, que a democracia para o PT só vale quando democracia só vale quando é para eles, né? Minha candidata é a Simone Tebet, por aí vai. E tem um terceiro, quem que é o terceiro, gente? Que eu não estou lembrando. A apuração é tudo. Era Eduardo Jorge e Heloísa Helena. Heloísa Helena, conversei com ela também na sexta-feira. Ela falou, não, de jeito nenhum. Isso tudo a gente deu no Jornal do CNN na sexta-noite. Ou seja, acho que vale pelo Meirelles. Vale, claro, todo apoio é válido. Quanto mais gente no time apoiando, empurrando, ainda mais considerando que a Marina era um desafeto muito mais da Dilma até do que do próprio Lula, mas é o campo da esquerda que está reunido ali, à exceção do Meirelles, né? Filho do João Goulart, Marina, Cristóvão. Os que já estavam, né? Também então, assim, eu penso que seria um grande movimento se tivesse avançado principalmente para os tucanos. Então, mas aí quem mais que teria que ter lá? Né? Porque aí, tirando o Serra e Geraldo Alckmin, a gente já falou, candidatos à presidência pelo PSDB, sobram dois. Aécio Neves e Fernando Henrique Cardoso. Sim. E não imagino nenhum dos dois. O Fernando Henrique talvez, né? Mas o Fernando Henrique já esteve com o Lula, já fez o gesto que no segundo turno não declarou voto. Lula, não declarou voto. Assim, o Fernando ele Henrique não pode declarar voto no primeiro turno, né? Não, como não pode? Não, ele é presidente de honra do PSDB que está numa coligação. O PSDB tem candidato. Mas poderia. O PSDB tem candidato. Vamos passar um pouquinho para o Felipe Moura Brasil também participar dessa conversa sobre essa foto bem simbólica, essa reunião do ex-presidente Lula, candidato à presidência com 8 ex-presidenciáveis. Apesar de ser considerado um ato ali bastante representativo, Felipe, unindo, portanto, todos esses nomes, isso chama votos? O Lula quer eleitores ao centro e ele vai jogando isca. Uma isca é a Marina Silva, outra isca agora é o Henrique Meirelles. A Marina Silva tem um peso moral, ela tem um peso ambiental também, até internacional nessa área de proteção do meio ambiente, o que contrasta com o tratamento que Jair Bolsonaro deu a essa área no governo dele. Então, ajuda a ampliar o leque do Lula. Não é necessariamente um peso muito forte eleitoral, teve 1% na eleição de 2018, foi derretendo, mas ela vai sendo mais um ingrediente dessa leva. É difícil, há poucas semanas da eleição, criar um grande fato político novo, algo que altere completamente o rumo. Então, o que sobrou é essa possibilidade de ir trazendo novos ingredientes. O Henrique Meirelles é um deles e é um pouco diferente, porque, de fato, agrada o mercado. A gente já viu aí dólar subir, dólar cair, a bolsa subir, essa reação aí que é o efeito Meirelles que foi comentado ao longo do dia. Então, existe essa perspectiva, mas como a Raquel pontuou, e eu queria frisar mais uma vez, o Meirelles declarou ali um apoio, não é um compromisso, que dirá uma nomeação ainda. Então, a gente vai precisar ver como é que o Lula vai administrar tantas divergências internas. Ele sempre faz aquilo que é melhor para ele no momento. E é bom lembrar que o primeiro governo Lula, o segundo, eles foram numa fase pós-Plano Real ali, depois de uma reforma monetária que foi muito importante para o país, que reduziu a inflação, apesar de o Lula tentar transparecer na propaganda dele que pegou o país completamente quebrado, também surfou na alta do preço das commodities. Então é preciso olhar também com algum tipo de filtro todas essas declarações que o próprio Meirelles faz em relação ao período dele
no comando ali do Banco Central. Quer dizer, mais de 10 milhões de empregos, 40 milhões acima da linha da pobreza, 4% de crescimento médio ao ano, em 2010 mais de 7%. Quer dizer, tudo isso foi no período de relativa bonança. É claro que houve ali méritos administrativos do próprio Meirelles, mas agora é um cenário diferente, uma desaceleração econômica mundial, embora a gente esteja saindo de uma pandemia, o que pode render algum tipo de melhora. Mas é preciso olhar com muito cuidado, porque ainda não é uma nomeação, e eu fico muito curioso para ver, num eventual governo, como é que vai ser a administração desses ruídos, o que vai pesar mais na hora da decisão do Lula. Só para a gente concluir, se vocês quiserem arrematar, mas nessa questão do PSDB, Yuri, tem chance para chegarmos a mais apoios do PSDB ao PT neste momento? Até porque o PSDB precisa olhar com cuidado para 2026, com nomes que eles poderiam entrar e que isso pode influenciar agora nesse E há uma questão crucial, Roberta. Quem do PSDB está disputando voto e quem não está. Quem está disputando voto tem muita dificuldade de se associar ao Lula e ao PT. Quando houve o gesto do ex-senador, ex-ministro Aloysio Nunes, havia uma expectativa. E ele próprio falou, olha, eu estou indo, só eu, não falei com ninguém. Por exemplo, ele é muito próximo do senador José Serra, ele foi muito claro, olha, eu estou indo apoiar o Lula porque eu sou contra o Bolsonaro, mas eu não estou apoiando o Fernando Haddad, meu candidato é o Rodrigo Garcia aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Sempre deixou isso muito claro. Havia uma expectativa, sim, de que eventualmente outras figuras ligadas ao PSDB, que não necessariamente que disputem mandato ou que são figuras públicas de disputar voto ou com mandato, mas que de alguma forma atuaram em governos do Fernando Henrique pudessem fazer esse tipo de movimento. Tem alguns que já, em conversa mais reservada, falam, olha, faz um pouco... Eu lembrei de uma situação que vivi na campanha de 2014, a gente foi sabatinar o então candidato ao governo daqui de São Paulo, Paulo Scaff, estava no MDB, Dilma Rousseff candidata à reeleição, Scaff era muito crítico da gestão econômica da Dilma e o candidato a vice era Michel Temer. E a primeira pergunta da sabatina foi, candidato, quem o senhor vai votar para presidente? Qual foi a resposta dele? Vou votar no Michel Temer. Tem muito tucano hoje falando, eu vou votar no Geraldo Alckmin. Não, toda hora. Exato. Aliás, isso tem sido o problema é que isso foi um vaticínio, né? No caso do Scaff com o Michel Temer. Isso aqui tem que ficar de olho. Tem um outro simbolismo da foto, rapidamente. É a foto dos desafetos de Dilma Rousseff. Né? Sim, só para... Eu pensei na mesma coisa. Que é a foto dos desafetos de Dilma Rousseff. Henrique Meirelles, muita Marina, gente que saiu do arco de alianças do primeiro e segundo mandato do Lula por conta de desavenças, não só com a presidente Dilma, mas com a ministra da Casa Civil, a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Essa foto tem esse simbolismo também. Mas mais por 14, né? Porque a Marina saiu mal em 2009 do governo. Eu perco o juízo... Não, perco a cabeça, mas não perco o juízo. Sim, demitida pelo Lula, depois de um embate em razão, acho que da usina de Belo Monte. Mas é a Dilma na sua história e na sua trajetória. Não, o que eu gosto de ver nessa foto, porque a gente fala, pô, essa foto ela avança ou não avança? Então vamos lá, Boulos, PSOL, tá na coligação do Lula. Marina, Rede, tá na coligação do Lula. Sim, mas... Não, são os partidos que estão na coligação. Mas acho que é diferente. É diferente o movimento Boulos e o movimento da Marina. O movimento da Marina foi... Alckmin, PSB. Sim. Coligação do Lula. Quem mais? Vamos lá. É que você está com um foco, o Cristóvão Buarque está ali nos partidos. Eu não acho que o foco está nos partidos. Esses candidatos estão nas pessoas. Então o Alckmin tem sim simbolismo, e tanto que... Mas já estava, desde dezembro. Já estava, não tem problema. Já estava, mas é o simbolismo do Alckmin. Desse discurso, né, Caio? Não, por isso que eu acho que o Meirelles que é o grande lance do dia. Eu concordo com o Renato de que tem essa questão de pessoas que foram discordando e rompendo com a Dilma e com que o Lula sempre manteve sobre a órbita dele. Sejamos justos, não só a Dilma, também com o PT. Cristóvão Buarque, por exemplo, o rompimento dele não foi com a Dilma, o rompimento dele foi com o PT, sendo que ele tem... Mas no caso do Meirelles, por exemplo, a relação pessoal dele com a Dilma é ok, mas eles tiveram embates dentro do governo fortíssimos. Sim. Só que com uma pequena diferença, ao contrário de Marina, o Meirelles sempre saía vencedor, o Lula... E esses dois status de ministro para o Meirelles. Os dois dissidentes do petismo que eles não conseguiram colocar, o Eduardo Jorge e a Heloísa Helena. A Heloísa Helena, inclusive,
a próxima que a gente tem é que ela foi contrária até a Marina Silva ter declarado apoio já em foi primeiro por causa turno. dela que a rede aprovou aquela resolução que o partido, que os seus filiados podem apoiar ou o Lula ou o Ciro, porque ela bateu o pé mas pro assim, Ciro qual e foi. realmente seria o peso da Heloísa Helena nessa foto? Do Serra eu concordo, mas... Vamos passar para o Felipe um pouquinho? Talvez. Vamos passar para o Felipe um pouquinho que ele quer complementar também. Não, algo que ilustra tudo isso que estão falando no estúdio, acho que foi uma postagem do Henrique Meirelles quando ele era candidato à presidência da República em 2018, pegando as 3 capas da revista The Economist, aquela do Brasil como um foguete decolando, se referindo ao governo do qual ele fazia parte, do governo Lula, quando ele era presidente do Banco Central. Depois a capa da Economist com o foguete aterrissando, caindo, com Dilma, né, foi colocado ali em destaque na postagem dele. E depois Jair Bolsonaro, com essas capas aí de ameaça à democracia, etc. Então, nesse sentido, trazendo ali o que o Renato colocou, existe uma vantagem em termos de propaganda para o Lula, com a vinda do Meirelles, que é reavivar a memória, mais especificamente em relação ao governo dele, aos primeiros mandatos, descolando o imaginário, inclusive dos representantes do mercado, do governo de Dilma Rousseff, de quem ele quer se descolar. Ele foi confrontado já em Sabatina e teve que fazer algumas críticas. Mas é bom lembrar que o Meirelles não era responsável por absolutamente tudo no governo. Então houve uma filosofia de gastos implementada pelo Lula que estourou depois no colo da Dilma Rousseff. Fora a responsabilidade política e moral do criador sobre a sua criatura. Alguém quer arrematar? Foi perfeito. Vamos então para as outras agendas. Outra última curiosidade, você tinha perguntado de PSDB, vai lembrar que o Henrique Meirelles, em 2002, ele tinha sido eleito deputado federal em Goiás pelo PSDB. Né? 400 mil votos. Então ali já foi um primeiro gesto na estreia do Lula como presidente, já também fazendo esse tipo de aceno ali mais ao centro. Vamos seguir então com a agenda dos candidatos hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com os nossos analistas. Te mostro a agenda dos outros candidatos à presidência. Em São Paulo, Ciro Gomes, do PDT, se reuniu com integrantes do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ciro recebeu diretrizes e propostas relacionadas ao Sistema Único de Saúde e se comprometeu com o SUS. No restante do dia, Ciro fez gravações para o horário de propaganda eleitoral e declarou que, se vencer, não vai disputar reeleição. Olha, eu disputarei a minha última eleição nesse dia 2 de outubro, por uma circunstância. Para acabar com a roubalheira que tomou conta da presidência da República, eu preciso acabar com a reeleição. Então, eleito, eu vou trocar minha própria reeleição, o fim da reeleição, que é a mãe de todas as ladroeiras e da matriz de corrupção que destruiu o PT, que destruiu o Bolsonaro, pela reforma que o país precisa. Então, será a minha última eleição, porque uma vez eleito, eu vou trocar minha reeleição pela reforma que o país precisa. Mesmo que tenha sido eleito a primeira vez, abro mão da minha reeleição, mas eu introduzo como reforma final o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Agora vamos com a agenda de hoje de Simone Tebet, candidata do MDB, que também passou o dia aqui em São Paulo. Na parte da manhã, participou de uma conversa na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. À tarde, participou de uma caminhada. Tebet falou sobre segurança e reforçou que, se for eleita, vai acabar com o decreto pró-armas. Vamos ver. Uma integração entre as Forças Armadas Brasileiras, no que se refere à segurança nacional, à soberania nacional, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Civil, Polícia Militar, incluindo o Corpo de Bombeiro e tudo mais. Serviço de inteligência fundamental também nesse processo para que a gente traga o governo digital também para dentro da máquina pública. Então, o Ministério Nacional da Segurança Pública vai ser recriado, revogaremos os decretos armamentistas do presidente da República, porque quem tem a responsabilidade e o dever de garantir segurança para a população brasileira são os órgãos de segurança pública no Brasil, não é a sociedade. Tebet criticou a atual polarização entre o presidente Jair Bolsonaro, o candidato do PT, Lula. Já Ciro criticou o voto útil e ainda destacou o fato de que é necessário acabar com o sistema de reeleição. Volto aqui para os nossos analistas. Meirelles, vou com você, Renato, né? Porque Meirelles pode confundir agora há pouco mostrando o Henrique Meirelles. Para ficar claro para o Só telespectador. para constar para todo mundo, não são parentes. Qual que é o efeito para o eleitorado desse discurso que vem se mantendo da terceira via? Contra o voto útil e agora Ciro Gomes também tocando na questão da reeleição. Que alternativas eles têm? Para mim é muito objetivo. O voto útil não depende deles.
A tentativa do PT de falar diretamente para os eleitores desses dois candidatos pode dificultar o apoio oficial dessas candidaturas, tanto do Ciro quanto da Simone, ao Lula, mas objetivamente, do ponto de vista eleitoral, eles têm muito pouco controle sobre os próprios votos. Tanto que todas as pesquisas afirmam que essas duas candidaturas de terceira via têm o menor índice de consolidação dos seus eleitores. Serve para Simone Tebet se fortalecer também para uma eventual próxima eleição, Yuri? Essa é a expectativa do MDB, Roberto. Agora, a gente já viu muita gente que foi bem numa eleição não conseguir se sustentar na próxima. Né? A gente falou tanto aqui de Marina Silva, por exemplo, ela conseguiu de 2010 para 14, sim, mas de 14 para 18, não. E vários outros nesse meio do caminho. Heloísa Helena, para citar os da foto com o Lula. Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, foram candidatos em 2006, sumiram. Antony Garotinho em 2002, ficou na frente do Ciro em 2002, e o Ciro também, o próprio Ciro, tinha ido bem em 98 e 2002, ficou mal, se recuperou agora em 2018. Então não é nenhuma garantia, mas são trajetórias completamente diferentes as do Ciro e as da Simone. Simone está numa ascensão e num processo que faz parte de uma próprio rebranding, digamos assim, ou uma tentativa do MDB de mudar a sua posição no campo político partidário do país. No caso de Ciro, é um discurso, e tem muito daquela coisa que as pesquisas deixam isso muito evidente, que ele seria a segunda opção de muita gente. Talvez se não fosse Lula o candidato estando liderando, talvez ele tivesse alguma possibilidade de ser ele o líder da oposição contra Bolsonaro nesta eleição. Dá a sensação de que é que a França acabou com essa possibilidade quando ele não apoiou 2018, efetivamente. Agora, tem um outro aspecto nessa conjuntura política, eu conversei com vários amigos aí, que é a Simone ser a ponte para a unificação do MDB num eventual governo Lula. Né? Porque tem uma parte do MDB que fatalmente estará no governo e a Simone pode ser a ponte ocupando o ministério para reunificar o MDB no governo. Tem gente que fez a leitura que se fôssemos num sistema parlamentarista e não presidencialista, esse tipo de conversa já estaria começando para se formar uma coalizão e tudo mais. Não é o nosso caso. Não sei se ela aceitaria isso, chegar a esse ponto de ter uma pasta ministerial. Nunca perguntei isso para ela diretamente e acho que ela nem responderia, nem ela, nem nenhum dos seus aliados. Até ter a definição da eleição. Exato, exatamente. Se ela fosse dar um tiro no pé. Exatamente, mas eu acho que o que existe, acho que eu concordo contigo, sim, que existe dentro dessa rede que está mais no núcleo da campanha de Simone, de sim olhar para quais pontos podem ser feitas para um eventual governo Lula. Perfeito. Gente, bebam uma água, conversem com fontes. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. A seguir, vamos debater aqui no Arena Eleições a expectativa para a mais nova pesquisa IPEC para a presidência da República. E direto da Inglaterra, Márcio Gomes traz todos os detalhes do funeral da Rainha Elizabeth II. Márcio. É isso, Roberta. Direto da Inglaterra, as equipes da CNN Brasil enviadas para este grande evento vão trazer todos os detalhes dessa despedida final à monarca. A emoção do rei Charles III, a emoção das pessoas nas ruas da capital britânica se despedindo da rainha e, claro, o retorno dela ao lar em Windsor. Nós voltamos em instantes. Até já. Daqui a pouco tem uma nova pesquisa IPEC encomendada pela TV Globo para presidente da República. A gente fez então um histórico dos últimos levantamentos do IPEC com foco no primeiro turno para a gente acompanhar e já começar a fazer aqui um esquenta para a pesquisa. Vamos lá, Yuri, Roberta, vamos ver aqui no telão? Temos os números das últimas pesquisas aqui na nossa tela, até para a gente já começar. Pesquisa que deve sair depois das 8 horas da noite. Vamos lá, Yuri. É isso. Tem essa linha aqui com o cenário geral estimulado, margem de erro de 2 pontos, como a gente sempre, e a gente vê um cenário de razoável estabilidade, né? E o que acontece? A gente vê essa liderança do ex-presidente Lula, que na última edição, semana passada, Roberta, deu um leve aumento dessa distância, ainda que na margem de erro, e tem sido a maior distância
dos institutos de pesquisa. E a gente vê que aqui a gente estava falando daquele cenário da terceira via, Simone Tebet, Ciro Gomes, ambos ali num segundo pelotão, e o presidente Jair Bolsonaro também conseguiu uma recuperação na série histórica do IPEC até chegar aqui, né, há um mês, 15 de agosto, e veio mantendo esse mesmo patamar. A gente vai trazer mais alguns recortes aqui, Roberta, que são alguns dos segmentos mais disputados entre Lula e Bolsonaro. Vamos para a nossa primeira tela aqui, que é a questão da religião, dos votos, especificamente do segmento dos evangélicos. Confesso que eu esqueci de pegar o número certinho que o IPEC mede, mas geralmente é um pouco mais de 1/4 da amostra do IPEC se declara evangélico. E aí essa ampla liderança do presidente Jair Bolsonaro, quase próximo aí da metade dos eleitores, e o ex-presidente Lula tinha dado uma oscilada nas últimas e agora conseguiu, nessa última edição, antes da que a gente está esperando para sair hoje, o maior índice que ele registrou nessa série das últimas 4 semanas, Roberta. Temos também, vamos conferir o agregador de pesquisas? Daqui a pouquinho. Espera aí, antes tem um outro segmento que é importante também. Acabei esquecendo aqui das mulheres, que aí sim a gente vê o oposto. A maior dificuldade de Bolsonaro, e Lula, mantendo essa vantagem, também teve um pouquinho mais de abertura na última edição, 20 pontos de diferença. Se a gente comparar aqui, antes estava com 19 pontos de diferença. E cada ponto entre as mulheres equivale a 830 mil votos. Né? Que é então, um pouco mais da metade do eleitorado. Exatamente. Sim. A gente tem mais um recorte aqui, Sudeste. Temos Vamos Sudeste, aqui da região, que aí, falando geograficamente, é também o grande cenário em disputa. Aqui a gente está falando de mais de 4 em cada 10 eleitores que mora na região Sudeste. E aí o IPEC tem dado uma vantagem razoavelmente confortável de 10 pontos para o ex-presidente Lula na última edição, mas uma diferença que já foi mais próxima, aqui de 6 pontos. Lembrando que todas essas variações, de você pensar de 39 para 42, mesmo aqui os 33, 32, está tudo dentro da margem de erro, porque essa margem de erro, ela sobe, ela fica maior do que no agregado geral, Roberta. Mas é um dos cenários que a gente vai ficar bastante de olho quando saírem os dados do IPEC hoje. Até porque foco nas campanhas dos dois mais bem colocados nas pesquisas, total no Sudeste a partir de agora. É a mexida que pode fazer diferença no total. Como o Lula tem uma vantagem ampla na região Nordeste, é aqui que Bolsonaro tem alguma chance de conseguir empatar ou eventualmente passar, de compensar aquela vantagem. Mas precisa abrir uma frente razoável, porque a gente está falando, região Nordeste, quase 30%, 27%, 28% do eleitorado, e aqui a região Sudeste, 40 e poucos por cento do eleitorado. Tem uma questão chave, que é o que explica, nós já tratamos isso aqui no Arena, o porquê que o IPEC apresenta a maior diferença entre Lula e Bolsonaro. O IPEC de todos os institutos também é o que apresenta a maior proporção de eleitores até 2 salários mínimos, né? No último IPEC isso deu 57%, enquanto que na PNAD dá 40%. Então, como o ex-presidente Lula tem uma vantagem maior entre essa parcela do eleitorado comparado ao atual presidente da República, ele apresenta aí a maior intenção de voto para o ex-presidente Lula. Mas aí a base de 40 seria a mais correta, Renato? Como assim, que é? Essa é a base da PNAD, que é de 2021. Lembrando que 2021 foi um ano com muito dinheiro colocado na economia por conta do auxílio emergencial. Na real, Caio, ninguém sabe direito como tá. A diferença é que você tem o Datafolha e o IPEC, que não fazem um controle disso, ou seja, não é uma cota. Eles não procuram preencher exatamente uma cota como eles fazem para a população economicamente ativa, como eles fazem regionalmente. Para o sexo, para a região do país, que isso você tem dado, inclusive, do TSE, né? Por isso que varia de pesquisa a pesquisa que eles estão fazendo. Já, quando nós vamos olhar a Quest do Felipe Nunes, ele controla. Tanto a Quest é a única que controla. 38, a Quest é a única. Eles deram 38%. Que é o número cravado da última PNAD. Agora, o que ninguém controla? Religião. Por isso que temos números tão dispersos. Do mesmo jeito que nós temos números tão dispersos de religião, nós temos números tão dispersos relacionados à renda. E a base, qual que seria o número mais
aproximado para a gente seria o da PNAD. O número vai sair do censo de 2022. Seria o do agregador da CNN no Locomotiva. A vantagem do método do agregador é porque ele consegue tirar uma média ponderada de acordo com o histórico de proximidade que as pesquisas dos institutos tiveram com o resultado da última eleição e com isso dá uma média muito próxima. O que o agregador da CNN Locomotiva tem mostrado? Que isso varia de 9 a 11, 12%. Então não é os 15% do IPEC, está entre 9% e 11%, a diferença entre as duas candidaturas. Ela é menor do que mostra a IPEC e Datafolha, mas não o que mostra a Quest. Mas não é os 8% que a última Quest mostrava. Já a gente vai ver o agregador aqui na tela, tá? Bate um pouco com a percepção dos políticos, né? Quando a gente conversa com políticos bastante experientes, eles preveem uma eleição que está muito sedimentada, mas um pouco mais acirrada do que os números mostram. Antes da gente ver o agregador, pode ir sentando o Yuri e levantando o Meirelles, mas vou passar para o Felipe. Opa! Acho que estamos sem o som do Felipe. Acho que você desligou seu microfone. Perdão, fui eu. Agora sim, pode retomar uma ideia, por favor. Totalmente minha, Roberta. Pode botar a culpa em mim, a direção da empresa e tudo. Foi aqui. Mas olha só, essa é a pesquisa que mostra a maior vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, são 15 pontos. E a gente fica pensando assim, imagina se aumenta essa vantagem ainda. Mais de 15 pontos, quer dizer... sempre vai ter as outras pesquisas para a campanha do Bolsonaro mostrar em forma de compensação em relação a essa. É difícil, porque tem esse ponto cego aí, que a gente analisou outro dia, o Renato trouxe toda essa explicação bastante detalhada, o Yuri também. Nos segmentos, a gente vê um quadro bastante parecido, quer dizer, o Lula ganha entre o eleitorado feminino, Jair Bolsonaro ganha entre os evangélicos, o Lula ganha no Nordeste, Jair Bolsonaro ganha no Sul, existe uma disputa mais acirrada agora no Sudeste, o Lula focando muito a campanha dele em São Paulo, mas passou pelo Sul para tentar fazer essa contenção de danos, tentar conseguir alguns pontinhos por lá. Jair Bolsonaro também passou recentemente pelo Nordeste para tentar fazer essa contenção de danos. Então a gente fica curioso, evidentemente, para o resultado. Mas mesmo que ele saia... hoje, por exemplo, para citar um exemplo, assim, a FSB BTG mostrou uma pesquisa com um aumento ali, uma oscilação para cima do Lula, e com o aumento do Lula, a distância ficou em 9 pontos. Essa é uma pesquisa que já tinha 15 pontos de diferença. Então, há uma margem aí sobre a qual a gente não tem exatamente uma definição. Vamos mostrar o agregador, então, Renato, que temos aqui na tela. Olha, nós temos hoje uma diferença de 10 pontos entre o ex-presidente Lula e o atual presidente, né? 45 a 35. Cada ponto desse na tela, Roberta, representa uma das pesquisas dos 6 institutos que são considerados editorialmente pela CNN, que fazem parte do agregador. Tem um detalhe bastante interessante, que é o quanto que nós temos aí de votos em disputa, né? Nós estamos falando aí de quanto? 85% dos votos em disputa, é isso? Não, 20% dos votos em disputa entre os outros candidatos, entre branco, nulo, indeciso. Por que esse número é importante? Porque pode ser um grande sinalizador se teremos ou não teremos segundo turno, né? Hoje é muito difícil essa eleição ser definida em segundo turno, mas tem um dado muito interessante. Se der tempo, o pessoal coloca aqui no agregador, que é o voto espontâneo. Por que isso é importante? Porque a lógica de voto espontâneo ou voto estimulado, Roberta, existia quando a urna tinha uma... Você ia lá, você tinha uma cédula com todos os candidatos. Hoje, na prática, o voto que se digita é um voto espontâneo, né? Ou seja, o candidato vai chegar lá e vai dizer em quem vai votar, vai digitar o número do candidato, que na reta final todos já sabem o número do candidato, mas o dado mais importante do que o voto estimulado, que deve ser acompanhado, é o dado do voto espontâneo. Temos também brancos, votos em branco e indecisos. Rapidinho, Roberta. Começa em julho a sua série ali, né, Renato? Sim.
Para mim, que gosto de gráficos, o que impressiona, e isso fica muito claro com o agregador, são duas linhas retas. Total. Que é a minha estimativa. Se alguém me perguntar, e aí, o que vai acontecer no IPEC? Nós já tivemos essa discussão algumas vezes aqui, essa provocação, vai mudar quase nada. Deve mudar dentro da margem de erro. O outro detalhe, Raquel, você lembra na quarta-feira aqui, é que quando você repondera os dados de todas as pesquisas, você faz um exercício para dar um peso comparado às faixas de renda, na prática, todos os grandes institutos estão operando com uma diferença dentro da margem de erro bastante aceitável, que reflete exatamente esse cenário estável que você acabou de comentar. Os especialistas têm falado também no voto dos envergonhados, para os dois lados. Isso pode estar impactando os números? Ainda não, né? A gente, tanto nós quanto outros institutos de pesquisa, o Felipe Nunes já falou isso algumas vezes, referentes à pesquisa da Quest, desenvolvemos métodos para entender esse voto envergonhado, né? Em geral... Só traduzindo, né? Quem tem vergonha de falar nas pesquisas. O voto envergonhado é aquele sujeito. Chega alguém da pesquisa e pergunta, e quem o senhor vai votar? Não decidi ainda, vou votar em ninguém, porque ele se sente constrangido em declarar o seu voto pela razão que for. Em geral, quem tem um voto constrangido no atual presidente da República é o eleitor nem, de um lado, e quem tem um voto constrangido no ex-presidente Lula é o eleitor de menor renda. Isso acontece por quê, Roberto? Para o telespectador da CNN entender. Porque muitas vezes existe uma relação de hierarquia. Como os mais ricos votam majoritariamente no atual presidente da República, alguns dos mais pobres que majoritariamente votam no ex-presidente Lula ficam com medo de falar um voto diferente do que o patrão dele vota. Isso é muito comum de se observar, por exemplo, em restaurantes e no varejo alimentar. Temos uma tela aqui dos votos... Pesquisa espontânea agora, é isso? Me ajuda aí, Renato, vamos mostrar... Vamos lembrando para o telespectador, a pesquisa espontânea é quando a alternativa aí, de todos os candidatos não é passada, né, pro respondente, pro eleitor. Ou seja, você pergunta em quem você vai votar, a pessoa claramente responde. Se a gente fosse fazer em cor, uma coisa é você falar, você vai votar no verde, no amarelo ou no azul. Outra coisa é só perguntar qual é a cor que você mais gosta. E aqui nós vimos 41 pontos para o ex-presidente Lula, 31 pontos para o atual presidente da República e 72 pontos aí entre as duas candidaturas, né? Então, esse é o maior índice de votos espontâneos já feito na história das eleições desde a eleição do ex-presidente Collor. E, Renato, quem é que sofre essa queda impressionante de voto espontâneo, a linha azul? Não, isso daqui são os votos das outras candidaturas. Perfeito. Isso na pesquisa de hoje da FSB, inclusive, já aponta onde no voto estimulado, o total de votos das outras candidaturas caiu 5 pontos percentuais comparados à última pesquisa, o que é o início do voto útil. Obrigada, Renato. Obrigado. Gente, voltamos daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco você vai ver. Nossos analistas vão discutir o início da semana de entrevistas para o governo de São Paulo, no Jornal da CNN. O primeiro entrevistado será Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A gente vai falar ainda do impacto eleitoral de mais um anúncio da queda no preço do diesel, que foi divulgado hoje pela Petrobras. CNN Prime Time, especial eleições, volta já já. 7h38 de volta com o CNN Prime Time especial eleições desta segunda-feira. Agora a gente fala sobre a Petrobras, que anunciou redução de 30 centavos no litro do diesel para as distribuidoras, medida que passa a valer a partir de amanhã, e o combustível vai passar então de R$ 5,19 para R$ 4,89. Nas bombas, a queda do preço deve ser de 27 centavos por litro. A estatal diz que o corte é por causa dos preços do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio. A última redução do diesel foi há pouco mais de um mês, em 11 de agosto. Semana passada, a empresa já tinha anunciado também uma redução no gás de cozinha.
Assunto para os nossos analistas, começando pela Raquel Landim, porque, Raquel, reta final aí das campanhas para as eleições que estão chegando. Qual é o impacto desse tipo de redução? Roberto, olha, primeiro que tinha espaço. Você estava com uma diferença de 10% entre o preço no Brasil e o preço no exterior. Dito isso, as pessoas vão achar um pouco estranho, mas é verdade, porque todo mundo sofreu muito com o aumento do preço da gasolina. Mas a Petrobras subiu o preço mais devagar que ela pôde, para amenizar o impacto para o consumidor, embora tenha tido todo aquele aumento quase até frenético por causa da guerra. Agora, a redução, o que a gente ouve das fontes lá dentro, ela tem sido muito rápida. Abriu um espaço, eles reduzem. Principalmente, claro, por conta da campanha eleitoral, mas não estão fazendo nada fora do radar, as ações da empresa estavam subindo, enfim. Certamente uma boa notícia para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, fala direto com uma base importante para ele, que são os caminhoneiros. E o diesel tem um outro ponto muito importante, que ele tem muito impacto nos outros preços. Ele tem impacto na inflação porque ele é custo do transporte dos mais variados produtos. Então, quando você mexe no preço do diesel, isso se espraia muito pela economia. Tem efeito no eleitor, Renato? Depois do efeito que a gente vem acompanhando, ou não, do Auxílio Brasil, por exemplo? A questão é saber se o eleitor que se beneficia disso já não era um eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que ele também teve auxílio para os caminhoneiros, fez parte aí desse movimento de distribuição de renda que o governo fez no último período. O que impacta mais, na verdade, Rô, é o que a Raquel acabou de dizer, que é o impacto na cadeia, em especial nos alimentos, que teve uma inflação muito maior do que a média geral. A questão é se vai dar tempo disso efetivamente chegar nas prateleiras de supermercado. Do ponto de vista eleitoral, o que tinha mais potencial efetivo de dar algum impacto eleitoral ainda não deu, que foi a queda do botijão de gás, que fala diretamente para uma eleitora que sabe no centavo o preço do botijão de gás, mas como nós acabamos de ver aí pelas pesquisas e pelo histórico apresentado pelo Yuri, até agora não deu muito mudança nos votos, não. Para o primeiro turno, eu acho que não, mas para o segundo turno, provavelmente vai ter um impacto já na cadeia, Concordo contigo. Mas todo o arsenal do presidente, aparentemente, com as duas retas ali mostrando que não teve o efeito esperado dentro da campanha, né? Inúmeras vezes. Vai empatar daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. Daí chega, daqui a 2 semanas. Né? O Lira e o Ciro Nogueira estão paralelas que nunca se encontram, né? Não, assim, o Lira e o Ciro Nogueira estão falando aí desde agosto que vão pegar. Não é à toa que existe esse fogo de encontro com relação às pesquisas. Nós passamos a ter aí institutos de pesquisa falando, inclusive, de virada de voto. O Bolsonaro falando que vai ganhar no primeiro turno, exatamente para ter um argumento de questionar no futuro, eventualmente, caso o resultado das urnas não corrobore com essa narrativa deles, que tinham pesquisas aí que afirmavam que eles estavam na frente. Ele melhorou, é fato. Ele melhorou. De 3 meses para cá, estava com 28, 27, hoje tem 34, 35. O que aconteceu em toda a reeleição, né? Que verdade seja dita também. Que aconteceu em todas as eleições. O bem sempre cresce. Mas o preço da gasolina teve um efeito, principalmente entre o público, de 2 a 5 salários mínimos. Que não foi suficiente para fazer um efeito geral, mas teve um efeito. Se o governo não tivesse feito muita coisa, já teria naturalmente algum movimento a favor, porque a avaliação do governo tende a melhorar em campanha. Como fez muita coisa nessa questão dos combustíveis, teve um efeito ainda maior. Para o tamanho dos pacotes, eu acho que vai ser algo, se as pesquisas se confirmarem, a ser até estudado, né? Não, dá para tirar um indicador aí do custo por voto. Sim. Fazer a conta do tamanho do pacote fiscal e o quanto que isso reverteu em melhora de intenção de voto ao longo dessa trajetória. A grande questão agora, de fato, tem dois pontos ali que são interessantes para o governo. O fato de ter essa conjuntura de preços internacionais dos combustíveis favorecendo neste momento e o fato de que o intervalo entre o primeiro e o segundo turno neste ano é maior do que normalmente costuma ser. Geralmente são 3 semanas entre o primeiro e o último domingo de outubro e esse ano vai ser
de 4 semanas, do dia 2 até o dia 30. Então, uma semana a mais nesse tipo de conta pode ser benéfico para o governo. Vou passar para o Felipe arrematar. Roberto, um dos motivos pelos quais o PT está tão preocupado e se mobilizando pelo voto útil é justamente esse receio de que as semanas de outubro, num eventual segundo turno, deem tempo para que o Bolsonaro tenha esse impacto positivo com uma redução do preço dos combustíveis, que ajude na redução do preço dos alimentos. Quando reduz o preço dos combustíveis, isso atinge ali essa parte da classe média, a qual se referiu a Raquel, entre 2 e 5 salários mínimos, pessoal que anda de carro, motoristas, caminhoneiros, é um segmento menor da população. Quando isso chega na prateleira, aí atinge as famílias, o orçamento doméstico, o eleitorado feminino, onde aí Bolsonaro precisa crescer alguns pontos e perde de lavada para o Lula, como a gente viu aí nos gráficos exibidos pelo Yuri. Então, isso tem um efeito maior. Ganhando mais semanas para respirar, aí Bolsonaro pode conquistar aí mais alguns pontinhos. Por isso, todo esse movimento do PT. Agora, é bom lembrar que é um cenário de desaceleração econômica mundial, que há a queda do preço do barril do petróleo. Quer dizer, isso não é crédito exatamente do governo, do presidente da República. Ele foi trocando ali várias vezes o presidente da Petrobras, esperando esse momento para depois se apropriar do crédito. Claro que teve a desoneração em relação aos impostos sobre os combustíveis, uma articulação com o Congresso Nacional, mas o fator primordial é esse preço no barril do petróleo. Então, vamos ver se isso vai ter tempo para surtir efeito no eleitorado. Agora, a figura do Bolsonaro, com a rejeição que ele causa, é um motivo de resistência, fazendo uma força contrária. É o conjunto da obra, né? O sujeito está indo para a urna olhando os 4 anos do Bolsonaro, não está olhando tão especificamente uma melhora agora na gasolina, está olhando a condução ruim na pandemia dele, a falta de empatia, todas essas questões, né? Isso é fato, né? Mas de medida econômica, Raquel, daria tempo de vir mais alguma surpresa antes das eleições, buscando voto? Eu acho que a caixa de ferramenta está sempre aberta. Né? A gente está Cartola de mágico cabe mais de um coelho. Né? A gente vê a Caixa Econômica Federal lançando o programa diretamente de crédito para as mulheres, o Ministério da Saúde. O governo tem sido bastante criativo e a PEC das bondades, ela já desrespeitou várias leis eleitorais. Assim, eu não me arrisco a dizer que não poderia ter aí uma nova medida em gestação. Eu acho que tudo é possível. E eu acho que esse fator do tempo, ele, embora seja um tempo curto, um mês, ele é importante, principalmente para essa queda chegar no preço dos alimentos. Porque, vamos raciocinar aqui, a gente teve o preço dos alimentos finalmente se estabilizando. Os economistas dizem que a tendência é de uma leve queda para os próximos meses. Se você tem reduções expressivas no preço do diesel, isso vai fomentando, aumentando esse impacto. E se chegar no preço dos alimentos, você acaba tendo um discurso para essa classe média mais baixa. Não sei se vai mexer nesse voto, Caio, mas... Eu tenho a impressão que o eleitor, ele é inteligente. Eu acho difícil essa questão. O voto evangélico, os evangélicos votam olhando as lideranças evangélicas. O eleitor de mais baixa renda olhando o benefício que acabou de chegar. Eu não penso que o eleitor olha assim hoje, 2022, que o eleitor brasileiro é comprável. E comprável, o de alta renda é comprável também. Com refis, com desoneração. O industrial é tão comprável, entre aspas, quanto o eleitor de baixa renda. E acho que nenhum é bobo. Todos vão olhar ali o Bolsonaro e o Lula, estão olhando o Bolsonaro e o Lula, o que um fez, o outro fez. Para mim, não... Caio, a gente comentou aqui no Arena já que a diferença do eleitor de agora é que ele recebe a benesse, mas não entrega. Sim. Né? Então ele sabe, olha, eu sei o que eu estou tentando fazer e tal. O voto religioso tem outros componentes, né? Mas com relação ao que está acontecendo aqui, serve para melhorar uma conjuntura econômica, mas o eleitor tem muito claro o que está sendo feito agora e o que foi feito durante todo o período que antecedeu essas ações. Tem uma lógica diferente para as ações, por exemplo, da Caixa. Né? Isso dá uma sensação de movimento, não do ponto de vista eleitoral, né? Mas são bandeiras que dificilmente alguém poderia ser contra, como, por exemplo, incentivar aí o crédito para as mulheres, o empreendedorismo feminino. O que a gente tem visto
é um tipo de ação da presidente da Caixa muito proativa com relação a lembrar que a Caixa é o maior banco social do mundo e existe uma série de iniciativas que podem ser feitas para chegar efetivamente na mulher de menor renda. Não acho que o eleitor é comprável, Caio, mas eu acho que existe... Não, nem disse que tu falou isso. Não, sim. Mas eu acho que existe uma questão muito importante que é a sensação de bem-estar. E aí, se a pessoa tem emprego, tem perspectivas boas, se tem comida na mesa, tudo isso cria um sentimento dela mais favorável ao governo que está de turno ou não. Eles estão comparando. Acho que é essa sensação de bem-estar. E aí, acho que o brasileiro, tanto de baixa renda quanto de renda mais alta, ele está pensando em qual governo vai ser melhor para a sua família. Ele está comparando os 4 anos do Bolsonaro com os 8 anos do Lula. Por isso que também atribuir muito, mas a Dilma... Não, é o Lula que está lá versus Jair Bolsonaro. E é isso que ele está olhando. Então, se chega ali uma melhora há 2 semanas, em 15 de outubro, 15 dias do segundo turno, ele está comparando esses 2 projetos, que são projetos bem antagônicos. Eles são completamente distintos. Isso, de certa maneira, se a gente for refletir, pode ser um ponto positivo até dessa eleição, porque uma coisa é o que o PT defende para a economia, um intervencionismo maior, e o Bolsonaro defende outro projeto na economia. Né? São projetos distintos. Você não tem propostas claras, mas você tem bandeiras muito conhecidas, muito eu não sei muito se fácil você de se concorda colocar. comigo, Renato, se você vê isso nas pesquisas qualitativas, mas eu tenho a sensação de que o que mais pesa para o eleitor de baixa renda foi o fato do Bolsonaro ter tirado o auxílio em 2020, ter deixado 2 meses sem e depois recolocado. Eu acho que ali ele perdeu a confiança dessas pessoas de que era para valer aquele dinheiro. Independente de plataforma, de direita ou esquerda, eu acho que para o eleitor de baixa renda, isso aí foi qual é o grande programa social desse governo? O eleitor, do mesmo jeito que o eleitor considera que o banco é um sujeito que tira o guarda-chuva quando começa a chover, te dá o guarda-chuva no dia do sol e tira quando começa a chover, existe esse receio relacionado à postura que o Bolsonaro teve com relação a esses auxílios. E isso não cola, efetivamente, de que isso veio para ficar porque ele acredita efetivamente nisso. É diferente da imagem que o Lula conseguiu construir relacionado à participação dele dos auxílios. Tanto é que quando você pega os grandes programas sociais do ex-presidente Lula, ele tem um recall de marca, para usar um termo publicitário, muito maior. Né? Então as pessoas chamam mais de Bolsa Família do que de Auxílio Brasil, chamam mais de Minha Casa, Minha Vida do que Casa Verde e Amarela. Foram marcas muito construídas ao longo desse tempo. Sim. Bom, gente, vamos mudar de assunto. Daqui a pouco a gente volta com os nossos analistas. A ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção do site que associa o presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao nazismo. A retirada deve ser feita em 24 horas. Você vai ver na tela essa decisão. Esse site reúne postagens críticas e associa o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ao ditador nazista Adolf Hitler. Segundo a ministra, mentiras, divulgações inverídicas e caluniosas são tidas no direito brasileiro como ilícitos penais. Para Carmen Lúcia, em uma análise inicial, o site pode ser considerado como propaganda eleitoral irregular negativa. A reportagem completa também está no nosso site cnnbrasil.com.br. A CNN Brasil encerra nesta semana a série de entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. A última rodada vai ser logo mais no Jornal da CNN com os principais nomes da disputa pelo governo do estado de São Paulo. O entrevistado de hoje é o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Vamos voltar a conversar com os nossos analistas, porque, Yuri Pita, o Tarcísio caiu nas últimas pesquisas, aparece atrás do Fernando Haddad do PT, a distância dele para o terceiro colocado, Rodrigo Garcia,
Garcia, do PSDB, diminuiu. A que a gente pode atribuir essa queda nos números? A avaliação do governo, né, de Rodrigo Garcia, é de que é muito da melhora de avaliação do governo e da identificação de Rodrigo Garcia como governador da gestão e tentando se descolar, se afastar da imagem de João Dória, ex-governador, que estava muito desgastada. Agora, Tarcísio Gomes de Freitas tem um atributo que é o que o impulsionou muito fortemente, que é essa associação ao bolsonarismo aqui em São Paulo, que, estando em crescimento, havendo aí uma possibilidade de Bolsonaro ter mais votos do que Lula entre os eleitores do estado de São Paulo, isso naturalmente passaria para Tarcísio. E aí é muito curioso porque a conta que uma pessoa da campanha de Tarcísio me fez hoje é muito semelhante com a conta que vários integrantes do PT já me fizeram em relação a Fernando Haddad e Lula, de que daria para ter 4 de cada 5 votos do candidato a presidente. Então, se o Lula tiver esses 5, 4 estariam junto com a Haddad. Da mesma forma, 5 que estão com o Bolsonaro, 4 votariam em Tarcísio, e isso seria suficiente para colocá-lo no segundo turno, para os mais otimistas dos bolsonaristas, até fazer uma ultrapassagem em relação a Fernando Haddad, que é mais difícil pelo que a gente tem visto nas pesquisas. Essa união da esquerda funcionou melhor para Fernando Haddad e Tarcísio e Rodrigo é que estão disputando. Tem uma relação em que nós temos 3 candidatos ao governo sem luz própria, vamos dizer assim, no e-mail. Né? O Haddad já foi prefeito de São Paulo, é verdade, mas perdeu no primeiro turno, também é verdade, foi o último 2016. candidato a presidente, mas teve menos voto do que o Lula. Então, ao ter Bolsonaro e Lula como 2 candidatos muito fortes e muito relevantes, mais fortes no estado de São Paulo do que qualquer um dos 3 principais candidatos ao governo, se Bolsonaro não entrar falando mal do Rodrigo, não só pedindo voto pro Tarcísio, nós temos uma condição de maior dificuldade. Mas isso é um risco para ele, já que parte do interior de São Paulo prefere o governador, e isso pode significar o presidente da República perder para o ex-presidente aqui no estado de São Paulo. E no caso do governo aqui de São Paulo, a gente lembra, né, que o PSDB comanda o estado há muitos anos e para Fernando Haddad é uma má notícia essa alta nos números de Rodrigo Garcia. Quer completar, Caio? Não, eu vejo o Fernando Haddad já está no segundo turno. A grande disputa aí é entre o Tarcísio e o Rodrigo Garcia para ver quem vai lutar contra ele no segundo turno. Acho que o Tarcísio, e a gente vai estar nessa entrevista no Jornal da CNN, ele tem um grande dilema, que é ser ou não ser bolsonarista. Porque ele associa todo o capital político dele ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele tenta se vender como não um bolsonarista radical, um bolsonarista raiz. Ele tenta não ter a rejeição do Bolsonaro, mas ter Esse é um dilema dele, é uma questão até que ele precisa se resolver o que ele é, afinal. Você é bolsonarista ou você não é? Porque ele se vende como algo... e é um cara sério, né? Gente, mas para você ser de direita, você precisa ser o bolsonarismo raiz? Então, mas quando ele não foi, vamos lembrar que o início da campanha do Tarcísio... Porque durante toda a trajetória do Tarcísio como ministro, vamos ser justos aqui, ele nunca foi esse extremista. É verdade, mas no início da campanha... Ele nunca foi o Weintraub, ele nunca foi o Ricardo Salles. Vamos passar rapidinho, só para o Felipe arrematar. Vai seguir na cola de Bolsonaro ou não, Tarcísio? Com uma distância regulamentar. Respondendo à pergunta da Raquel, não é preciso ser bolsonarista para ser de direita. E a gente tem muitos exemplos internacionais e poucos no Brasil. Havia uma lacuna de representatividade na arena política no campo da direita, por isso Jair Bolsonaro, que sempre foi do centrão, como ele próprio só admitiu depois da eleição, acabou se apropriando aí de algumas bandeiras que nenhum político empunhava. E falando com uma incisividade contra o campo da esquerda e principalmente da esquerda petista, que também não se via no PSDB. Agora o Tarcísio é como vocês estão falando, ele quer o impulso do Bolsonaro, mas não quer a rejeição. E o Rodrigo Garcia tem sido habilidoso para encontrar ali críticas ao bolsonarismo que respingam no Tarcísio e se afastar dos seus padrinhos também, dizendo que a população de São Paulo o povo de São Paulo que é padrinho do Rodrigo Garcia. Gente, obrigada, adoro vocês, mas não há tempo para mais nada. Assim nós encerramos essa edição do CNN Prime Time, abrindo a semana esta segunda-feira. CNN, você por dentro de tudo. Boa noite e até amanhã.
CNN Prime Time.